A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, no capítulo 16. Neste capítulo, nós vamos estudar sobre o bode Azazel, que é o bode emissário, né? Também vamos estudar sobre a salvação individual e a salvação da família. E também vamos estudar sobre o significado de lançar sortes na Bíblia, né? Então são temas importantes que a gente não costuma ver no dia a dia, pregações, muitas pregações sobre isso. São temas que geralmente poucas pessoas falam, né? Mas que são muito interessantes e edificantes para a nossa vida. Então vamos começar a leitura em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor, e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então aqui no comecinho, o primeiro verso, a gente está falando sobre o Nadab e o Abiú, que nós estudamos lá no capítulo 10, né? Então aqui Deus está dando outra dica por que ele matou eles. No capítulo 10 nós estudamos que eles apresentaram fogo estranho diante do Senhor, eles também estavam alcoolizados, e agora Deus também está falando que eles entraram no Santo dos Santos, lugar que somente o sumo sacerdote, que era o Arão na época, poderia entrar, e eles entraram sem autorização lá. E nosso Deus é santo, e nosso Deus descia, ele ficava em cima do propiciatório, e onde há luz não pode habitar as trevas. Então eles não suportaram e morreram, foram consumidos pelo fogo consumidor do Altíssimo. Nosso Deus é santo e Ele quer nos santificar também. Então não podemos nos apresentar de qualquer maneira diante dele, né? Então, graças ao bom Pai, o véu foi rasgado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E hoje nós temos acesso ao nosso Pai. Toda vez que você dobra o seu joelho no chão e ora, nosso Pai está ouvindo. Porque agora nós temos livre acesso pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo, que vai ser simbolizado aqui no ritual de purificação de Arão. Então aqui é tudo simbolizando o batismo e o sacrifício de Cristo na cruz, para podermos ganhar livre acesso ao Santo dos Santos, que é a comunhão com o nosso Pai Celestial, né? Que coisa linda que Jesus Cristo fez por nós. Agora nós temos livre acesso. Antes era muito complicado, somente o sumo sacerdote, uma pessoa, poderia entrar uma vez ao ano só no Santo dos Santos. Hoje nós temos acesso total a qualquer momento. Você pode orar na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver em comunhão com Deus orando, você está no Santo dos Santos com Deus, está no refúgio do Altíssimo, Rei da Glória. Então é muito importante, é muito bonito isso, a obra que Cristo fez por nós na cruz. Então é isso que nós vamos estudar aqui no capítulo 16. Vamos ver o processo de purificação de Arão para poder entrar no Santo dos Santos. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. E vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Então era necessário ele se banhar e vestir essas vestes santas. Isso, o se banhar simboliza o batismo, e as vestes santas é quando nós nascemos nova criatura e mudamos nossas atitudes. Agora nós vivemos para a santidade, vivemos para Cristo. Então tudo isso aqui simboliza o batismo e o nascimento no Espírito, na fé em Jesus Cristo, para podermos alcançar a salvação, né? E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Então Arão aqui ele faz a expiação para perdoar os seus pecados e os pecados da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Então nós também devemos orar por nós, pedindo perdão dos nossos pecados, e orar pedindo perdão pelos pecados da nossa família, para que Jesus Cristo alcance a nossa família também. Mesmo que só você na sua casa tenha fé em Jesus Cristo, não desista, porque está escrito aqui no Novo Testamento para confirmar o que está escrito aqui no Levítico 16, que aquele que tem fé será salvo, ele e a sua casa. Isso está escrito em Atos, capítulo 16, verso 31 e 33. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então aqui o apóstolo Paulo estava preso, e Deus de forma milagrosa libertou ele da prisão. E o carcereiro, vendo isso, viu que aquele homem era diferenciado e o chamou para sua casa. E o apóstolo Paulo pregou para ele e para sua família. E todos eles creram e pediram o batismo, e todos foram salvos. Então, pela fé do carcereiro, por levar o homem de Deus para sua casa e pelo evangelho ter sido pregado na sua casa,
todos se converteram pelo Espírito Santo e foram batizados e todos foram salvos. Glória a Deus. Que se só você tem fé em Jesus Cristo na tua família, não desista. Continua buscando na igreja, dando bons exemplos, que a luz que dá dentro de você, eles vão ver essa luz e uma hora Deus vai chamar eles também, mas tem que pregar a palavra. Então chega na tua casa, você viu seus familiares, sempre fala do amor de Deus, para que ele, pela palavra de Deus, o Espírito Santo venha convencer eles a ter fé e eles também vão pedir o batismo e serão salvos também. Será salvo tu e a tua casa. Amém? No verso 7. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então aqui o Arão ele tinha que fazer o sacrifício para expiação dos seus pecados, né? Com dois bodes. Ele tinha que escolher um bode para o Senhor e um bode para seu bode emissário. E como que ele fazia isso? Ele não fazia uma oração, ele não tinha... Era uma coisa comum, ele lançava sortes. É como nós fazemos hoje, jogar uma moeda, cara e coroa, ou vai no Jaquempô. É o lançar sortes. Por que fazia isso? A gente vai fazer um estudo agora sobre lançar sortes. O que significa? A gente vai aprender que não existe sorte. Tem até uma frase que eu escuto de vez em quando, até as pessoas colocam no carro assim, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E é exatamente isso, essa é a pura verdade. Não existe sorte. Toda vez que você vê sorte aqui na Bíblia aqui, é porque a pessoa não sabe o que fazer, ela não consegue tomar uma decisão e ela deposita a sua confiança em Deus e fala: Senhor, eu vou lançar a sorte. Se der cara, vai ser, esse bode é do Senhor. Se for coroa, aquele vai ser o bode emissário. E era assim que resolvia em todos os assuntos. Se a pessoa orava, mas ela não tinha certeza, não tinha uma confirmação sobre aquele assunto, eles lançavam sortes e entregavam para o Senhor, porque eles sabiam que não existe sorte, não existe coincidências. Tudo é preparação de Deus, tá bom? Vamos ver alguns exemplos de sorte na Bíblia, para a gente entender melhor esse assunto. Aqui em Provérbios 16:33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Então aqui alguns estudiosos falam que é como se você pegasse dardos e você joga eles e eles caem no teu colo. Você lançou as sortes, você não sabe qual resultado vai ser, mas a decisão de que número que vai ser ali é do Senhor. Então quando é lançado sortes, se você fez uma oração: Senhor, eu não sei que decisão tomar, eu vou lançar sortes e o que sair é a tua vontade. Deus vai ajudar e a sorte que cair é a decisão de Deus, você pode confiar. E vai ter várias passagens da Bíblia que falam sobre isso. Em Josué capítulo 18, verso 10 está escrito: Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué as terras aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. Então, após Deus dar a terra prometida para o povo de Israel, Josué lançou sortes para dividir a terra entre as 12 tribos. Por que ele lançou sortes? Primeiro, ele era um líder. Imagina você, uma liderança. Você fala: ó, aquela terra que é melhor, eu vou dar para tal pessoa. Os outros iam reagir mal, né? Você fala: por que ele? Por que não para mim? Então, quando você lança sortes, como é a sorte, as pessoas não vão culpar você, né? Eles vão confiar na sorte, na decisão, acreditando que aquilo é aleatório. Mas nada é aleatório, como a gente viu aqui no Provérbios, né? Toda decisão que é feita diante de Deus, mesmo que seja lançando sortes, é Deus que decide. Então foi feita a distribuição das terras para as 12 tribos e eles aceitaram, porque eles acreditaram que essas sortes que Josué lançou foi decisão do próprio Deus. E realmente foi. É assim que funciona até os dias de hoje, tá certo? Aqui em Jonas, capítulo 1, verso 7. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Lembram que Jonas estava fugindo para não pregar ao povo de Nínive? E ele foi ao barco e Deus mandou uma tempestade muito grave, que eles estavam pensando que ia morrer. Então eles lançaram sortes para descobrir por que está acontecendo isso com a gente. E as sortes caíram sobre Jonas. Viu? Não existe sorte. Deus fez esse povo, eles eram, não serviam a Deus, não temiam a Deus. Eram outros povos. E eles lançaram sortes e caiu sobre Jonas. E Jonas confessou: olha, essa tempestade é culpa minha. E eles pegaram ele e jogaram no mar. Então, nunca é sorte, sempre foi Deus. É Deus que decide todas as coisas, tá bom?
no livro de Atos, capítulo 1, verso 26. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado como os 11 apóstolos. Então, após a morte de Judas, eles tinham que escolher um para tomar o seu lugar. Eles estavam em dúvida entre dois candidatos. Lançaram sortes e caiu sobre Matias. E todos concordaram que aquela decisão foi de Deus e escolheram Matias para ser apóstolo e ele se juntou aos 11. Então, voltou a ter 12 apóstolos, tá bom? Então, todo mundo entendeu o que é sorte na Bíblia? Não é sorte. É um tipo de oração. Você não sabe o que fazer, você quer tomar uma decisão, você apresenta a Deus: Senhor, eu quero ir para fazer uma viagem para tal cidade. É para mim ir? Você lança sortes. Se a sorte cair, se você for jogar cara ou coroa ou qualquer outro tipo de sorte, é a decisão de Deus. Mas tem que ser feita uma oração, tem que ser feito isso com a intenção de que Deus decida, tá bom? Todo mundo tá entendendo? Vocês podem praticar isso aqui, é bíblico. Os apóstolos faziam, os sacerdotes também, eles tinham duas pedras, Urim e Tumim. Na palavra não está escrito muito como eles tomavam as decisões, mas sempre estava escrito que era lançando sortes. Então eles pegavam essas pedras, uma preta e uma branca, dependendo da qual pedra caísse, era o que Deus queria que fizesse. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá bom? Deus ajuda nas nossas decisões até dessa maneira, tá certo? Mas procurem sempre uma confirmação de Deus pela palavra, procurem sempre uma confirmação de Deus pelo que está escrito na Bíblia ou por alguma profecia. Mas caso você procurou de todas as maneiras e não encontrou uma solução, lance sortes, mas faça uma oração primeiro e o que sair é a decisão de Deus, tá bom? No verso 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, na Bíblia que eu leio para vocês, que é a versão Almeida, está escrito bode emissário, mas tem Bíblias que está escrito Azazel. Azazel em hebraico significa bode emissário. Então, eu vi quando estava estudando para fazer esse vídeo, eu vi muitas pessoas falando que Azazel é um demônio, que eles entregavam esse bode para o deserto para esse demônio. Não pode ser isso porque Deus proíbe adoração a demônios, oferta a demônios. Deus proíbe essas coisas, como a gente viu no Êxodo, né? Que não pode fazer essas coisas. No Novo Testamento fala que não pode sacrificar carnes a ídolos. Então Deus de maneira nenhuma ia mandar um bode para um demônio no deserto. Azazel é simplesmente o significado da função do bode. Ele era um bode que era lançado ao deserto. Ele é um bode emissário. A gente vai estudar agora o que é o bode emissário. O que significa isso, né? Então, Azazel em hebraico significa bode emissário. Isso está nas Bíblias mais antigas, na Septuaginta, está na Vulgata também. Então, nos originais da Bíblia, está escrito bode emissário, tá bom? Então, não pode interpretar isso como sendo uma entidade, um anjo caído, ou como um lugar. Não, é o próprio bode, é a função do bode. O nome Azazel é o bode emissário, tá certo? E o que é um emissário? Eu procurei no dicionário, né? Emissário é aquele que é enviado em missão, é um mensageiro. Então, esse bode, ele era enviado ao deserto, tinha um propósito, né? Qual que é o propósito desse bode? Então, o Arão, ele colocava suas mãos sobre a cabeça do bode e todos os pecados, toda a iniquidade do povo de Israel e do Arão também, era transmitido para esse bode. E ele era enviado ao deserto com todos os pecados sobre ele. Então, isso que está apontando para alguém. Quem acompanha meus vídeos aqui já está se confiando o que esse bode simboliza, né? Então vamos estudar aqui, ó, Lucas, capítulo 4, verso 43. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. Então, o bode emissário, o que significa emissário? É aquele que é enviado e tem uma mensagem, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado, ele disse, ó, ele, porém, lhes disse, Jesus Cristo falando, também é necessário que eu anuncie, ele tem uma mensagem, ele está pregando o reino de Deus para as pessoas, né? A outras cidades, o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, Deus enviou Jesus Cristo para isso, para anunciar o reino de Deus para nós, né? E pregava nas sinagogas da Galiléia. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado ao deserto para anunciar o reino de Deus. Jesus Cristo ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para simbolizar esse bode.
de Arão. Está tudo associado, tá bom? A palavra de Deus toda é conectada. Então, o bode emissário, ele representa Jesus Cristo, que tomou sobre si toda a iniquidade do povo e foi enviado para anunciar uma mensagem, que é a mensagem do reino, né? Em Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16, está escrito: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Jesus Cristo veio fazer essa missão, ele foi enviado por Deus para trazer essa mensagem do reino de Deus, que é o evangelho, que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, para quem segue o caminho estreito, quem pratica as boas obras, e será vencedor e poderá voltar ao reino de glória, vivendo em paz e felicidade com nosso Deus e com Jesus Cristo. Então, essa é a missão de Jesus Cristo. Só que ele passou essa missão adiante, ele passou para os apóstolos e para nós também. Até a sua volta, nós temos que anunciar essa mensagem do reino de Deus, do amor de Deus. E que mensagem é essa? Deus te ama, Jesus Cristo, por amor, derramou seu sangue na cruz para nos salvar e perdoa nossos pecados. Todo aquele que confessa seus pecados e para de praticar, tem seus pecados perdoados. E esse é o Evangelho do Reino. Anunciem. Eu estou fazendo isso, gravando esse vídeo. Aqui está escrito, ó. E disse-lhes: Ide por todo o mundo. Eu não estou saindo em casa para pregar, mas eu estou usando essa ferramenta, a internet, que alcança o mundo inteiro. Aqui no meu canal eu tenho um alcance pequeno, tenho poucos inscritos, né? Mas se vocês ajudarem compartilhando e se inscrevendo, vão aumentar esse alcance. Mas até esse canal pequeno tem pessoas de outros países que assistem esses vídeos. Que eu vejo, tem aqui no YouTube, ele manda a lista, né, dos países que estão assistindo. Tem gente que me assiste em Portugal, em Angola. Então é muito importante, a palavra de Deus está sendo anunciada. Eu estou anunciando o Evangelho de Deus, o amor de Deus para todos. Eu estou cumprindo essa missão aqui do bode emissário. Jesus Cristo cumpriu, eu estou aqui me esforçando para cumprir também. E eu quero que todos que assistem esses vídeos também cumpram a missão do bode emissário, que é essa, pregar o reino de Deus. Então preguem o reino de Deus, anunciem aos quatro cantos da terra e alcancem o máximo de almas possível para que mais irmãos, mais pessoas que você ama sejam salvas também pelo amor de Cristo Jesus, porque Ele quer salvar a todos e é necessário que se anuncie o Evangelho, como nós vimos aqui, para que as pessoas creiam pelo Espírito Santo e possam ser salvas também. Essa é a palavra para nós hoje. Espero que vocês todos tenham gostado. Orem a Deus por mim e pela minha família. Eu vou continuar orando por todos que assistem esses vídeos, pelos inscritos do canal. Deus seja eternamente louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.